Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Este é o quarto e, por enquanto, último episódio da série que está discutindo da Saúde Digital Brasil, uma associação brasileira de telesaúde e telemedicina. Eu digo que é, por enquanto, o último porque é um assunto tão interessante, tão instigante, que ele é interminável. E seria muito peculiar da nossa parte querer esgotar esse assunto em quatro sessões de conversa. A gente não tem e nem teve e nem terá essa pretensão. A nossa pretensão aqui e hoje, a gente vai fazer isso com bastante, vamos chamar, curiosidade, é discutir esse assunto, é discutir quais são as fronteiras dessas novas tecnologias que estão aparecendo, que já apareceram, que já fazem parte da nossa vida e que ainda vão causar muitas transformações na nossa sociedade. Tá bom? Então, eu estou aqui com quatro grandes amigos e pessoas que conhecem esse assunto profundamente. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada um deles. Então, nós temos aqui a Carolina, que é advogada, especialista em direito digital, e privacidade e proteção de dados. Ela é uma profissional certificada em privacidade e proteção de dados pelo Data Privacy Brasil e atualmente ela atua como líder técnica de privacidade e proteção de dados e inteligência artificial e inovação na DASA. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite. Também está com a gente a Flávia, do Fleury, que ela está há 15 anos aqui no setor privado de saúde, com uma carreira acadêmica prévia em genética e biologia molecular. Ela é PhD e pós-doc, só isso. E fez uma formação executiva adicional no MBA, Fundação Getúlio Vargas, MIT, INSEAD, INSPER, assim, bastante coisa interessante. E hoje ela é Product Manager e vive uma atuação como gerente sênior de inovação, jornada do paciente, produtos e qualidade no Grupo Fleury. Boa noite, Flávia. Boa noite. Tudo bem? Legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Terceiro e não último, Marco Anawati, da Neuralmed, que tem 15 anos de experiência no setor, já atuou em empresas como GE, Siemens, Vitra. Ele é administrador de empresas com formação complementar em instituições do tipo Babson College, Florida State University, na ESPM e na Faculdade Israelita Albert Einstein. E hoje ele é sócio e diretor de relacionamento na Neuralmed. Neuralmed é uma empresa muito interessante, ele vai falar um pouquinho do tipo de atuação que eles fazem. E lá ele lidera a aplicação de soluções em inteligência artificial que geram impacto na jornada do paciente e na eficiência do setor. Super interessante conversar com o Marco. E por fim, meu amigo Paulo, salve da TopMed. Ele é sócio e CTO na TopMed. São mais de 25 anos de experiência como executivo na área da saúde. Ele é formado em ciência da computação, com especialização em gestão estratégica, gestão de custos e controladoria, gestão hospitalar e cidades inteligentes. Tem uma experiência incrível que ele vai contar um pouquinho para a gente. E eu, para quem não conhece, eu sou Caio Soares, eu atuo como CMO, esses nomes bacanas para coisas que a gente faz tempo, né? Nomes novos para coisas que a gente já fazia. Então, atuo na Teladoc e sou um dos membros fundadores e atual vice-presidente aqui da SDB, a nossa querida Saúde Digital Brasil. Boa noite a todos. Eu queria abrir essa roda de conversa e eh, que cada um de vocês pudesse contar um pouco o que que vocês estão fazendo em cada uma das suas empresas, contar um pouco da experiência que vocês têm e me contem aqui para as pessoas que estão conosco, o que que é que está acontecendo e o que que vocês estão vislumbrando aqui para um futuro. Claro, isso de forma resumida, porque a gente não tem tanto tempo assim. Então, quem quiser se habilitar e começar, fique à vontade. Posso começar aqui então, Por Caio. Boa favor, eu noite. ia falar Boa seu noite a nome, você todos. falou. Obrigado. É, Primeiro, agradecer o convite da SDB, é um assunto extremamente relevante, né?
qualquer um que vai em qualquer evento hoje em dia, o assunto de 90% das discussões estão girando em torno da inteligência artificial, e não é para menos, porque ela realmente está impactando o nosso dia a dia, já de maneira prática, né? A gente vem discutindo bastante situações, não só na área da saúde, mas em tudo que envolve o nosso dia a dia, ela já está presente, né? Então, a gente precisa realmente discutir, porque é algo que está mudando todo o nosso formato de trabalho e de como a gente vai viver o futuro. Aqui na TopMed, a gente está trabalhando com vários projetos que envolvem inteligência artificial. Eu diria que os projetos que têm mais a ver com ganho de eficiência são os que a gente está mais avançado. Então, por exemplo, a gente está usando já, como a gente usa sistema próprio, a gente já está usando IA para desenvolver sistema, então ela já ajuda bastante a codificar sistemas. A gente está com iniciativas de colocar IA no concierge, tanto IA com bot, quanto IA com voz já, para o primeiro atendimento, né? A gente trabalha com telesaúde, telemedicina aqui, e o primeiro atendimento a gente já está com algumas iniciativas para colocar no concierge, que é um atendimento mais administrativo, colocar a IA. A gente fez uma iniciativa também de auditoria de prontuários. Essa ainda a gente testou uma primeira vez, ela funcionou bem tecnicamente, mas ela não fechou muito bem a conta em termos de custo, ficou caro processar, para a gente fazer a auditoria toda dos prontuários e do formato de atendimento, da qualidade do atendimento e tudo mais. A gente faz isso com uma equipe e a gente estava tentando fazer com o uso de IA para a gente ganhar escala. E uma que a gente está iniciando agora é a transcrição de consultas, né? A transcrição de voz para texto durante as consultas, para otimizar o tempo do médico, dos enfermeiros no atendimento, e também para já gerar a IA auxiliar na hipótese diagnóstica e na indicação de tratamento, né? Depois, na parte mais clínica, a gente está com uma IA para a saúde emocional, que a gente está começando a testar também. E na parte de triagens, que a gente já trabalha há muito tempo com triagem, né? Mais de 15 anos que a gente faz triagem pré-clínica, a gente já tem algoritmos clínicos que a gente usa há mais de 15 anos, e a gente começou a colocar agora a IA também nos bots para fazer a triagem. A gente já tem isso funcionando em clientes, tanto na área privada quanto na área pública. E a gente está com uma iniciativa também de colocar a triagem com IA por voz, que é a outra iniciativa que a gente está tendo aqui. Então, algumas mais avançadas, algumas já em produção, e boa parte delas a gente está começando em projetos. Resumidamente, é isso que a gente está fazendo. E vendo que tem muito projeto ainda para fazer a partir disso. Oh, que legal, Paulo. Me fala uma coisa, quando que vocês começaram a introduzir a IA dentro dos processos de fato, vida real? Faz quanto tempo? Vida real, o primeiro projeto em produção que a gente teve foi na metade do ano passado, Quer mais dizer, ou nós estamos menos. falando aí de quase um ano Quase de um ano. introdução da inteligência artificial nos projetos em vida real, que é Isso, já nada, está né? tudo bem. Um ano, um pouco menos de um ano, não é Nada. nada na história que a gente está vivenciando. E o quanto de transformação e quanta coisa legal você já trouxe de resultado, de experiências, algumas que deram certo, outras por motivos diferentes que também acabaram não indo para frente, mas que dá para ver assim, não tem volta, não é o Não. futuro, né? Eu vejo alguns webinars assim, pô, a inteligência artificial é a tecnologia do futuro? Não, é a tecnologia do presente, né? Já quase do passado, é do presente, é parte da nossa vida, integral, não tem como fugir, né? Não, Kai, e inclusive está muito rápido. Se a gente for. Eu estava no evento de um grande fabricante de tecnologia, e na parte de codificação de software, por exemplo, que não tem muito a ver com saúde, mas a gente vê a evolução. Há um ano atrás não era confiável. Aí o desenvolvedor tinha que refazer muito. Agora já mais de 30% do código está sendo feito por IA. Então é muito rápido a evolução. É muito rápido.
E a gente não tem como ignorar isso, né? A gente precisa se preparar porque, claro, traz desafios enormes com isso, né? A questão ética, a questão de governança de dados, a questão de elegibilidade, LGPD, todas as questões que isso também acarretam e que a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente na área da saúde, né? Principalmente, principalmente. Bom, você puxou um gancho aqui que tem uma especialista nesse assunto, né? Esse negócio de proteção de dados, compliance, é um assunto que a Flávia tira de letra e vai contar um pouco para a gente. Conta para a gente, Flávia, o que que vocês estão aprontando aí no Fleury? Boa noite. Bom, a gente tem uma vivência bastante forte, né, na vertente de inovação, tanto a inovação aberta, né, quanto a inovação médica. E eu acho que um dos aspectos aí de compliance, né, que eu em particular adoro, eu sei que a Carol também gosta muito, é a formatação dessa inovação tecnológica em produto e serviço em alinhamento, né, a este mundo de regras e normas e muitas que estão ainda nascendo, né, Caio? Então, eu acho que um aspecto muito interessante aqui quando a gente vai validar estas soluções a gente conseguir ultrapassar ali a discussão da acurácia do modelo, né, Marco? E ir para uma discussão de validação clínica e, subsequentemente, uma validação à luz do teu modelo de governança, né, dentro do teu laboratório. E muitas vezes o teu conjunto de normas ali, de certificações e acreditações acaba também complementando os teus pré-requisitos, né, de aprovação ou reprovação de uma determinada solução. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante e que requer uma interdisciplinaridade de conhecimentos, né? Então, lá no grupo, esses projetos de inovação, eles são muito coletivos. Então, a gente precisa da TI, da inovação médica, mas a gente também tem que trazer o olhar de operações, jurídico, data privacy, né, e qualidade, e temos que olhar tudo isso sempre considerando o núcleo de segurança do paciente e essas normas e certificações para, de fato, a gente entender isso aqui está aprovado, né, para ser inserido na nossa rotina, isso vai realmente trazer uma eficiência operacional alinhada à segurança do paciente, né, que é o nosso posicionamento. Então, nós temos várias iniciativas ali voltadas à saúde digital, telemedicina e navegação do paciente. Já tivemos a oportunidade de trabalhar com o Arco, né, co-desenvolvendo soluções. Temos vários desenvolvimentos voltados tanto a centro diagnóstico quanto análises clínicas e que objetivam a gente conseguir orquestrar a rotina, identificar resultados críticos e relevantes de forma mais ágil para que a gente possa favorecer ali o cuidado e o foco do paciente. Mas, Caio, eu sou suspeita para falar, acho que o mais bonito da inovação e da validação é o somatório dos conhecimentos e a oportunidade que a gente tem de construir essa legislação futura, né, Carol? Esse de influenciar o que serão essas novas normas, né, que nos acompanharão aí na sequência dos trabalhos, porque como o Paulo falou, de um ano para outro, a gente vê um refinamento dos códigos, né, uma robustez maior dos modelos, e isso também faz com que a gente precise intensificar controles, mecanismos de validação e se preparar cada vez mais para garantir a responsabilidade ética, né, desses algoritmos, destes códigos e da sua inserção na rotina, né, na medicina. Então, acho que tem um trabalho de educação e letramento aí tecnológico que é muito, muito importante para a nossa sociedade, né? Nossa, incrível isso que você está trazendo, porque uma vez eu escutei um, um cara de TI, ele era indiano. E ele estava falando que a discussão era sobre o quanto que essas novas tecnologias, e foi durante a pandemia que aconteceu essa discussão, quanto essas novas tecnologias do tipo telemedicina, que fundamentalmente ampliam o acesso, né, à saúde, o quanto que isso gerava equidade, porque você, ao ampliar o acesso, você diminui as barreiras das diferenças socioeconômicas e culturais. E aí ele colocou um ponto de vista super legal que me faz refletir até hoje. E eu queria dividir com vocês. Ele falou o seguinte: não, quando uma nova tecnologia é introduzida na sociedade, o que acontece?
todo mundo é analfabeto nessa nova tecnologia. Quem vai ter acesso, quem vai se alfabetizar primeiro é quem tem mais condições de estar no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas corretas. E normalmente é quem tem mais condições socioeconômico e culturais. Portanto, a introdução de uma nova tecnologia, normalmente, se a gente não tomar cuidado, alguns cuidados, ela pode gerar uma distorção nessa percepção de que a tecnologia gera mais equidade. Então, nós, como gestores de saúde, temos quase que uma obrigação de pensar na introdução de novas tecnologias como uma forma de gerar mais equidade. E a inteligência artificial, me parece, ser um caso muito claro, muito típico disso. A gente vê empresas, pessoas usando tecnologia, mas qual é o nível de o quanto que isso está acessível para todo mundo? Quando isso estará acessível para todo mundo e a que preço isso vai aparecer na vida de todo mundo na prática? Quanto que isso não pode, de fato, se tornar uma ferramenta perigosa do ponto de vista. Ela pode ser perigosa por vários motivos, né? Todo mundo está vendo que tá os medos de todo mundo e tudo mais. Mas no ponto da equidade, eu acho que você tocou num ponto que faz, e acho que é legal a gente frisar esse aspecto para refletir um pouco sobre o assunto, né? É, legal. Eu te interrompi, não sei se você já tinha acabado o seu raciocínio. Esse aspecto, acho que o letramento em saúde, ele tem que anteceder as discussões, sabe, de inovação tecnológica, porque a tecnologia tem que estar a serviço de alguém, né? Então, quando a gente coloca a segurança do paciente, né, o propósito do cuidar, do assistir à frente, tu também refinas os teus critérios de validação e muitas vezes tu terás a oportunidade de reprovar projetos no intuito de gerar um ciclo de melhoria que é importante, porque aquilo tem que trazer, né, um benefício clínico para o paciente e de preferência para a sociedade, né? Todos nós somos responsáveis pela sustentabilidade do setor também. Então, acho que o letramento em saúde, Caio, ele é muito importante até para que a gente possa discutir as novas tecnologias de forma mais adequada, somando as diferentes especialidades, porque discutir uma solução aplicada em genética não será igual a uma solução voltada a centro diagnóstico, né, Carol? Tu tens critérios aqui adicionais, mas o indicador mais fim de todos é a segurança e o bem-estar do paciente, né? E o resto vai evoluindo e a gente precisa fazer isso reverberar também nas normas técnicas, nas discussões de legislação, para que a gente se prepare, né? Porque todos os países do mundo estão procurando os seus caminhos, enfim, né? Definir os seus protocolos. Então, eu fico muito feliz de estar numa organização que trabalha a tecnologia, mas de uma perspectiva de construção de conhecimento, de co-desenvolvimento, e que além da introdução das soluções no nosso modelo, a gente também gosta muito de compartilhar esse conhecimento, publica paper, participa de eventos, porque é, o letramento vai por aí, né? A gente dividir os experimentos, os aprendizados, enfim, era só isso. Obrigada. Sensacional. Não, se a gente não tomar cuidado, a gente fica falando sobre esse assunto durante horas, né? É, outro ponto muito interessante que você trouxe, que é a questão da regulamentação, a legislação que se avizinha, está tendo uma discussão agora sobre a regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil, um projeto de lei que está sendo discutido no Senado. Dois recados. A saúde digital é um participante ativo dessa discussão. Nós acho que vamos ser os primeiros a falar na audiência pública que deve acontecer na semana que vem sobre inteligência artificial. Acho que o projeto é do senador Rodrigo Pacheco, se eu não me engano. Ele é o relator do projeto. E outro recado que eu queria dar, pessoal, é que tem um chat aqui que vocês podem mandar as perguntas e a gente vai respondendo conforme o assunto vai caminhando, tá? Mas sobre a questão de regulamentação, quando a gente fala de regulamentação, legislação, a gente tem que pôr na mesa um advogado ou uma advogada. E nós temos aqui hoje uma advogada da mais alta qualidade, Flávia, que pode falar um pouquinho para a gente, Flávia, Carol, que pode falar um pouquinho para a gente que você está vendo nesse aspecto assim da regulamentação, da legislação. Nós estamos maduro, tem alguma coisa acontecendo lá fora que pode servir de modelo para a gente, porque claramente nós vamos precisar,
né? Claramente nós vamos precisar, e a gente não sabe ainda quais são esses limites, né? Com A lei certeza. vem para isso, né? Conta pra gente. Olha, eu ouso discordar que a lei veio para isso, porque eu acho que a gente está no momento, Caio, e que é muito interessante. Aparece amedrontador, mas eu acho que tem aqui um trabalho de reflexão nossa. Quem trabalha com proteção de dados já há um tempo, eu já trabalho há 5 anos e meio com esse tema. Existem muitas coisas. Eu vou fazer um paralelo e eu volto para a IA, porque é legal esse paralelo, né? Que muitas coisas aqui a gente já discutiu, vários projetos, tanto aqui quanto setorialmente, a gente já fez muitos trabalhos voluntários ali no Cubo também, então tive a oportunidade de analisar várias health techs que chegavam, assim, desde health tech já num estágio de investimento de scale-up, outras, né, ainda no comecinho. E existem alguns pontos que, com a própria legislação, a gente consegue colocar de pé, digamos assim, uma tese de licitude, mas não necessariamente é um tratamento ético do dado. E aí a gente começa a ir para uma outra análise. A gente está num novo momento de pensar as coisas socialmente, que o direito não é que ele não alcança. Acontece que o direito ele não é suficiente para o que a gente precisa fazer. Então, a lei sempre chega depois das movimentações sociais. A telemedicina sofreu uma pressão durante a pandemia que não tinha uma legislação que conseguisse dar, né, esse suporte, mas a gente precisava fazer um atendimento em escala. Então, o produto da movimentação social demandou com que viesse um trabalho jurídico. Por isso que eu estou dizendo que às vezes a gente tem toda a conversa, né, nas empresas, ai, mas juridicamente, sempre tem um caminho que é, juridicamente a gente pode. E esse é o lugar onde nós, como profissionais, a gente precisa entender quais são os valores éticos que norteiam a nossa conduta enquanto companhias e enquanto pessoas. O que que eu quero dizer com isso? A gente entra no mercado de trabalho, seja advogado, seja médico, biólogo, enfermeiro, cientista da computação, o que quer que seja, entram engenheiros, entram no mercado de trabalho já com um gap gigantesco de letramento e segurança digital, seja proteção de dados, seja segurança, e isso se replica também para outras tecnologias. Então, isso vem desde o ensino fundamental, do ensino básico, na faculdade. Olha o tamanho do gap que as empresas precisam aqui ajudar a equacionar, né, equilibrar essa conta de profissionais que já vêm com esse gap, a grande maioria vem, salvo que são muito especializados e lidam diretamente com o tema, que não é a maioria das empresas, são equipes muito especializadas e muito técnicas que estão conjuntamente atuando nesses temas, mas a grande maioria ela vem com esse gap. E aí é uma questão de política pública, de ensino, de movimentação, de como é que a gente consegue equalizar essa conta. Por quê? Um programa de compliance, um programa de integridade, um programa de compliance de dados, ou seja, agora um programa de IA responsável nas companhias, ele não é suficiente para cobrir todos esses gaps que nós estamos acumulando dos profissionais que entram no mercado. Por isso que esse tipo de tema, quanto mais complexa a tecnologia fica, mais a nossa abordagem ela tem que ser multidisciplinar. Porque o que um advogado vai dar conta de ver, o biólogo vai entender de outra forma. O cientista de dados vai ter outro ponto. Time da arquitetura, com o time da governança dos dados. Então, é uma análise multidisciplinar. E aí, qual é o nosso papel na saúde? E o que muito me entristece em muitos debates, em muitos fóruns que eu participo, infelizmente, qual que é a real? Nossa vida é muito desafiadora. E quem não está na área da saúde fica extremamente preocupado. Como é que vocês dormem? Como é que vocês vivem, né? Sem demérito a meus colegas do varejo, de outras áreas. Mas a complexidade de vender uma televisão é completamente diferente de colocar uma robótica no hospital. É completamente diferente de você fazer um estudo de pesquisa clínica longitudinal, de um RWE, de você colocar uma plataforma de telemedicina. É totalmente diferente isso. E aí, como é que a gente consegue demonstrar que nós estamos empenhando os melhores esforços para colocar tecnologias no mercado com qualidade, segurança e eficácia? Veja, eu não estou falando de proteção de dados, eu não estou falando da legislação de A, eu estou falando de uma norma que já está ativa, que é a que regulou, né, o dispositivo e software como software médico, que é como é que a gente vai olhar a qualidade, segurança e eficácia? Em primeiro ponto, então, a gente já tem arcabouço legislativo para a gente conseguir olhar para essas aplicações. Eles são suficientes? Muitas vezes não. O nível da operação, do compartilhamento do dado, de como isso precisa ser estruturado, da arquitetura que acontece na prática, não vai ter uma legislação que seja suficiente e nem uma organização que esteja
com todas as normas NIST, ISO, 100% compliant. Por isso que essa atuação multidisciplinar e a companhia que entende isso, ela tem um reforço positivo e ela consegue sair na frente. Por quê? A gente teve um relatório no ano passado da Brascom, 90. Ah, gente, desculpa, eu não sei o número exato, mas eu vou chutar aqui, tá? 98% das empresas brasileiras não desenvolvem inteligência artificial. Apenas, no máximo, 2% das empresas brasileiras desenvolvem inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso e a minha provocação nessa reflexão? Se só 2% desenvolve, 98% está contratando. Se 98% está contratando, são softwares de prateleira. Qual é a possibilidade de eu conseguir mudar um software de prateleira? Aquela arquitetura ela está montada, ela foi colocada na prateleira, à disposição para o mercado. Então, veja, o nível de sofisticação são pessoas que não estão envolvidas no desenvolvimento, tendo que fazer uma análise de risco de softwares que foram desenvolvidos por outras pessoas para colocar dentro das suas empresas, das arquiteturas das empresas. É diferente quando eu tenho uma empresa que ela desenvolve software, ela tem uma cultura de desenvolvimento. Vamos pegar o Google, vamos pegar uma empresa assim que tem no seu core business o desenvolvimento de software. Essa ainda não é a regra da área da saúde. A grande maioria contrata plataforma de prontuário, plataforma de telemedicina, acaba contratando e incorporando no seu processo, na sua arquitetura, essas ferramentas. Então, existe uma atualização e também um entendimento que muitas vezes a mesma ferramenta que a gente vai contratar na DASA, o Fleury também vai contratar, o Einstein também vai contratar, o Círio também vai contratar. E todas essas empresas precisaram fazer uma análise de arquitetura, riscos e due diligence dessas ferramentas. Então, tem aqui uma janela positiva de provocação que, como setor, a gente também precisa se unir para analisar esses players de tecnologia que estão vindo para as nossas empresas, porque a gente soma esforços e vai conseguindo selecionar de uma maneira positiva e fair, obviamente, né? Numa concorrência leal e não numa concorrência desleal, aqueles players que sejam positivos e que tenham uma adequação para atuar nas companhias. Porque uma realidade que a gente tem, e com certeza é a da Flávia, atuando com inovação aberta, são muitas health techs que às vezes é um médico e um engenheiro que criaram uma ideia bombástica, maravilhosa, mas é zero segurança, zero proteção de dados, zero um monte de coisa, mas é incrível a ideia de negócio. E aí a gente tem que voltar três casos para dizer, cara, sua ideia é fantástica, mas ela é zero segura. Então, assim, tem uma jornada de maturidade que você precisa passar para a gente conseguir iniciar essa conversa. Então, é um trabalho desde política pública, de como é que a gente vai formar melhor a mão de obra em letramento e segurança digital para entrar no mercado de trabalho, isso desde o ensino básico, como é que a gente vai conseguir fazer essa atuação junto com universidades? Então, como nós, como empresas, assim como a Einstein, como o Fleury e o Círio também tem, nós temos academias de educação médica que a gente consegue fazer esse compartilhamento. Por exemplo, a gente tem o DASA Educa aqui na DASA, que a gente proporciona para médicos e também para estudantes, que é nós temos um treinamento de inteligência artificial responsável, que a gente fez dentro de casa para já ajudar o profissional desde a época da faculdade e entender o que é uma tomada de decisão. Por quê? Em grande parte dos fóruns que a gente participa, a saúde é sempre demonizada. E a gente precisa também trazer para a mesa essa conversa do quais são os benefícios que a gente pode gerar de eficiência, de efetivamente colocar a equipe assistencial para assistir o paciente. Muitas vezes, uma realidade de hospital, não tanto de diagnósticos. O médico, às vezes, ele demora 20 dias para fazer um resumo de alta de um paciente que ficou 2 meses internado. Isso é um tempo que o médico gasta para ficar ali digitando. Que se a gente conseguisse colocar esse médico para fazer um double check e reduzir esse tempo para ele ficar mais próximo do paciente, isso é uma eficiência muito grande. Então, a gente pensar que é um projeto de país, né? É um plano para o nosso país da inteligência artificial. Não é só uma empresa utilizando. Então, quando a gente começa a ter essa ótica, a gente começa a perceber as lacunas que a gente tem para resolver e nós, como saúde, recebemos, infelizmente, a pandemia. Ela foi uma injeção de tecnologia, assim, a forceps na área da saúde para a gente evoluir. E agora que nós estamos ampliando a perspectiva na área da saúde, os gaps estão aparecendo também. Mas eles estão aparecendo para que a gente faça as conversas difíceis e entenda como é que a gente pode melhorar para usar a tecnologia com qualidade, segurança e eficácia em primeiro lugar. Como disse alguém aqui no chat, que aula.
Que legal, obrigado. É um tema difícil, né? É um tema difícil. Se a gente juntar isso que você trouxe, uma parte disso que você trouxe, né? Que é a questão da reeducação das pessoas, dos profissionais, com a questão da equidade, com a questão do compliance, com a questão da tentativa e erro, que a ciência não é nada mais do que tentativa e erro, e a gente está falando de ciência, a gente pode se deparar com situações, a gente já se depara, a gente vai se deparar cada vez mais com situações ainda inéditas. Então, ter esse alicerce ético é fundamental para a gente caminhar dentro da linha do que é positivo e que vai trazer resultados com impacto positivo para, como você disse, para pacientes, para famílias, para comunidades e para a sociedade como um todo. E, por falar em tentativa e erro, acho que nós temos aqui um especialista em inovação baseada nessa metodologia, porque a empresa que ele atua é especializada nisso. E eles fazem coisas que a gente não imagina que já podem ser feitas, Hoje né? em dia já se imagina tudo, vai, Caio. Não é tanto Eu estou assim também. imaginando isso. A IA já faz de tudo, né? Vamos falar assim. Conta aí, Marco. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Muito legal ouvir os meus companheiros aí falando um pouco. A gente foi fundado em 2018, vocês imaginam. A LGPD entrou em vigor em setembro de 20, salvo engano. Então você imagina que a gente começou a discutir lá atrás, até então, na verdade, o que que era inteligência artificial, né? As pessoas confundiam inteligência artificial com automação, com uma série de outras potenciais coisas que existiam no mundo. E aí, quando você começa a tentar desenvolver alguma coisa, né, você não sabe se está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. E a gente tem esse berço, assim, de IA aplicada em saúde, né? A Flávia bem comentou, a gente teve alguns projetos em conjunto que foram muito legais participar junto com o Grupo Fleury. E acho que até seguindo um pouco dessa linha, né, em termos de aplicabilidade, né, parece que todo dia surge uma aplicação nova para IA. Então, esse termo de regulamentação, ele nunca vai acabar, aparentemente. Ele vai estar sempre crescendo e crescendo e crescendo, vai ter que virar uma escala absurda, né, quando a gente começa a falar de barreiras, né, de guardrails relacionados a isso. E a gente tenta se precaver ao máximo, né? É engraçado, e a Carol trouxe bem esse tema, a quantidade de health techs que trazem potenciais soluções embasadas ou que trazem soluções com IA, né, como dizem, às vezes sem algum respaldo, às vezes sem alguma credibilidade ou um case comprovado, e aí isso acaba fazendo com que as instituições descredibilizem esse mercado novo, entre aspas, vamos falar assim, essa oferta nova que está surgindo no mercado. E acaba dificultando penetração em termos de como é que eu aplico o que está sendo construído de novo aqui na minha instituição, se, poxa, aparece um médico e uma outra pessoa X aqui que trouxeram uma ideia e são duas pessoas e não tem nenhum arcabouço, não tem nenhum colchão de segurança nenhum. Então, aqui, né, da Neuromed, a gente faz um trabalho muito forte de tentar nos respaldar de tudo que é possível em termos de cibersegurança, em termos de regulamentação. A gente registra produto em Anvisa, e né, quando a gente registrou o nosso primeiro produto na Anvisa, ele, na verdade, talvez ele nem tivesse um enquadramento adequado para ele, assim, nem existia alguma coisa potencial. E aí, quando a gente desenvolve outro produto, a gente foi tentar se aplicar, falou, e agora? Nós vamos para qual caminho aqui, né? Está sendo uma discussão constante e muito movimentada sobre esse tema. A gente tenta acompanhar ao máximo de perto, mas temas o dia inteiro sobre isso, né? Mas assim, é muito legal ver como a aplicação, né? Eu tive no RIMS no ano passado e eu ficava ouvindo muito assim, né? Nossa, os Estados Unidos ele está muito na nossa frente. Os Estados Unidos ele já tem uma série de soluções, já estão lá na frente e tal. De fato, talvez enquanto investimento em desenvolvimento, a gente esteja vendo alguns trials muito legais enquanto IA no ano passado. E aí você tinha uns copilots, a Nuance mostrando algumas coisas super interessantes, e aí você não via casos aplicados em lugar nenhum. E se era aplicado, ele era aplicado em um setor específico muito pequeno, sem casos grandes comprovados. Aí você falava, legal, isso vai demorar anos, ou vai demorar meses ou dias para entrar em vigor. E aqui, aí quando você volta para o Brasil, você começa a ver, tem muita gente brilhante pensando em como
aplicar ou como construir e desenvolver. Então, ouvindo dor do mercado e trazendo algumas coisas, um pouco do que a gente continuou e começou a fazer desde que a gente foi fundado, que é ouvir um pouco das necessidades de quem a gente acredita que precisa ajudar, né, lá na ponta. Operação, o sistema de saúde, né, produtividade, ajudando em termos de eficiência, etc. E aí, quando a gente traz para o Brasil, a gente traz uma equiparidade, entre aspas, hoje, na minha visão, né, de soluções. A gente não está tão despreparado assim. Talvez a gente esteja atrasado enquanto aplicação. Mas eu acho que a gente já tem algumas coisas hoje já muito mais próximas do que lá fora a gente vê construindo. E aí isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Esse ano eu não pude ir, mas as pessoas que foram trouxeram relatos de casos que já estão sendo aplicados agora. Então fala-se já de mais de 200 instituições, cases comprovados, etc, etc. Agora você começa a ter aplicação acontecendo. E isso vai ficar movimentando o tempo inteiro, né? A gente mesmo aplica, é uma questão de crescimento mesmo, né? Você empreender nessa área, né? Em que há poucos anos atrás nunca se falou de inteligência artificial na saúde. É um sistema de saúde, o sistema de saúde é uma área, entre aspas, ainda muito conservadora. Você está falando de saúde, de paciente. Você não pode simplesmente usar tecnologia para fazer qualquer coisa e dar um prognóstico. Não é nessa linha que você tem que ir, né? Tanto que a gente se propôs a ajudar numa estruturação, qualificação de dados e principalmente na ajuda de dados já de atendimentos realizados por médicos, né? Porque eu não vou ficar prevendo o que alguém vai ter, porque eu acho que nesse momento a gente tem que ser suporte e não ser preditivo pensando lá na frente. Então a gente tem que dar um suporte máximo para o momento em que o mercado está hoje. Daqui a pouco talvez a gente esteja já com muitas pessoas utilizando isso na prática, e aí você vê o volume e o número de cursos que foram criados de inteligência artificial aplicado em diversos âmbitos, né? Então você tem o mundo de soluções, ainda em fase de regulamentação, não se conhece muito bem, não se conhece aplicações direito, tenta se procurar casos de sucesso, e você vê um mundo que não para de construir, crescer, e aparece um mundo de coisa. Então, fico muito feliz de começar a ver a construção disso começando a pôr o pé no chão. Ainda acho que está longe de uma maturidade em vários aspectos, mas eu fico muito feliz em começar a trazer cases. Isso é o mais legal. É que a gente começa a trazer credibilidade um pouco para soluções que aplicam de fato. E aí tem que entender o que é IA. As pessoas, acho que esse letramento que a Flávia falou muito bem aí, acho que ela atinge vários âmbitos diferentes enquanto aplicação de IA na saúde. É mais sobre o que de fato a gente está falando aqui, pessoal. O que é esse negócio, né? E aí depois procurar as aplicações adequadas para que a gente entender o que ele é de fato. Então acho que tem um pouco desse ponto aí. Quer comentar, Flávia? Alguma coisa? Eu vi que você foi citada e se mexeu ali. Ah, eu adoro ouvir o Marco falando, porque eu tenho várias memórias das nossas discussões sobre os algoritmos e afins. Para mim, assim, o ponto bem importante no momento é o suporte à decisão, né? O apoio à decisão. Acho que essas soluções elas têm que compor uma prática médica ética, né? Então, a gente precisa que isso seja realmente parte de um modelo de governança clínica, né? E isso requer o entendimento do que tu queres produzir de efeito positivo. Então, eu vejo muita solução, Carol, interessante, mas não seguiremos, não atingiu esse grupo de critérios e começa lá na política de privacidade, né, nas questões de segurança, o time de TI. Então, eu acho que o processo, Caio, da validação, ele é uma etapa, mas tem outros elementos aqui antes da validação técnica em si, né, Marco, da gente ir lá e comprovar que aquele algoritmo de fato está Sem entregando dúvida. aquele benefício que tem a ver com esses elementos que a Carol trouxe, né? Então, é uma análise ampla, ela é multidisciplinar e muitas vezes você tem que reprovar algumas oportunidades para que mais à frente elas possam voltar, né, Carol? Aprimoradas, enfim, de alguma forma ali, né, passar o seu ciclo PDCA e aí a gente tem chance de recomeçar. E é Ó, e Acho que é não é difícil, importante, fácil. né? é Hã? difícil para inovação aberta isso, né, Flávia? Porque eu vejo que o Super, pessoal super. sofre, porque eles fazem um garimpo maravilhoso de soluções. Aí a gente chega assim, gente, não dá.
Não dá, eu sinto Eu, muito, eu eu gostaria que brinco. tivesse Volta, melhor. volta três casas, não pode, passou. Lá, lá no E aí eu fico Fleury, desesperada aqui, o time de inovação. Carol, você não tem noção do quanto foi difícil garimpar essa solução. Eu falei, É, eu me empatizo, mas o quanto é pior colocar uma solução que de fato não vai entregar a acurácia que a gente é, está pensando. Não vai ele vai resolver o problema que está aqui no seu PPT, que é o problema que você quer resolver, mas ele vai gerar vários outros problemas. exato, exato. E, ó, ô, e quem tá Carol, do eu outro acho. lado, quem tá do outro Perdão. lado não é diferente, tá? Porque a gente tem que passar por parte de regulamentação, comprovação de tecnologia no sentido de acurácia e performance da tecnologia da solução de uma forma geral, e depois ainda eu tenho que comprovar para o médico que é novo para ele essa ideia toda de usar uma solução que está embasada por IA e etc. Então eu estou de um lado que vocês estão, a gente está comentando aqui, a gente teve algumas discussões mesmo com a Flávia, né, tipo acurácia, mas se não tiver acima de tanto, eu falei, eu sim, mas vamos ver a aplicação do produto. E se a aplicação for boa, a gente melhora, a gente vai aperfeiçoando. O foco é esse, né? A gente sempre tá se ajustando. E aí, quando a gente, isso faz alguns anos, a gente vai trazendo muita maturidade para esse processo. Então, para quem está do lado da oferta, vamos falar assim, é muito curioso a quantidade de etapas que a gente tem que passar. Na época, em 2021, quando a gente ia buscar um parceiro, eventualmente, para colocar a solução, seja algum, por exemplo, uma multinacional, eles vêm com algumas perguntas pra gente que eu falava assim, gente, aqui no Brasil a gente não teve essa discussão ainda, espera aí. Como é que eu vou... É verdade, porque você falava, pô, você tem Anvisa aí do teu produto? Eu falei, cara, que Anvisa? Acho que a Anvisa nem sabe o que está acontecendo. Agora que ela vai começar a saber, deixa ela ver meu produto, ela vai começar a entender. Então foi muito curioso, assim, como isso se deu. O Caio, eu Marco, uma estava vez eu fiz aqui uma pensando pergunta. em Carol e Cara, Caio. Flávia. Lá a gente reúne a inovação, né? Tem a inovação médica, mas a equipe de qualidade. Então, eu tenho esse chapéu duplo. Então, eu consigo falar não com tranquilidade, né? Porque a gente soma ali todos os pré-requisitos de CAP 15189, mas acho que Caio e Paulo, né? Esse é um ponto super importante. Cada instituição tem o seu modelo, né? E vai ter um processo de validação. Então, as soluções de prateleira, elas dificilmente vão atender a todos, né? E quando a gente está trabalhando com instituições de saúde que têm certificações e acreditações, o critério de aceitação ele é mais complexo, né? Porque a régua sobe muito em termos do que pode ser aprovado para ser colocado em rotina, né? Enfim, faz parte, né? É, eu acho que o que a gente está maduro nesse momento, maduro, não é um momento que nada está maduro em A, né? Mas o que a gente está mais próximo são soluções que aumentam a produtividade interna. É nisso que a gente está mais focado aqui. O Marco estava dizendo, eu participei da RINS também nos últimos anos, eu vi a solução da Nuance ano retrasado, depois ano passado, e pensando, pô, quando isso vai chegar no Brasil? E a gente está implantando agora aqui na TopMed, e eu tinha 3 soluções nacionais para avaliar, a gente fez teste, e todas elas foram assertivas, teve um resultado muito bom, e a gente escolheu uma solução nacional para colocar aqui. A gente já tem muita gente aqui no Brasil desenvolvendo essa parte de transcrição de consulta, né, que a gente está implantando agora, que aumenta de produtividade, o médico tem ali à disposição dele tudo que foi traduzido e ele pode disponibilizar mais tempo para atender o paciente. E ele faz as edições e está sempre sob controle dele. Então, essas soluções que nos dão mais produtividade, flexibilidade no dia a dia do trabalho, elas vão ser implementadas antes do que aquelas que a gente tem um viés mais de atender o paciente, de questões clínicas, né? Essas, é óbvio que a gente vai ter que testar muito ainda, vai demorar um tempo, mas também não acho que vai ser tanto tão. Daqui a pouco a gente vai ter também outras inovações que vão vir aí. A gente estava num evento mês passado sobre computação quântica. É uma outra coisa que daqui a alguns anos vai estar aí, vai ser disruptivo de novo. E juntar isso com IA é uma coisa, é uma loucura. Então a gente tem que estar preparado. E a legislação vai, como a Carol falou, né, ela vem sempre depois, porque não adianta, o mercado puxa, né? E a gente tem que. Inclusive, Caio, eu queria fazer uma pergunta para a Carol e para a Flávia. A minha preocupação com essa discussão que começou agora no Congresso e tudo mais, é que a legislação nos leve para um caminho de segurança
e de regulamentação dos players que estão no mercado, e não de burocratização, de aumento de custo, porque eu já vi algumas iniciativas na saúde, de certificado, e não sei o quê, que elas não necessariamente trouxeram qualidade ou melhoraram a nossa segurança, né? Elas mais trouxeram burocracia do que isso. E como empresário, como alguém que atua no setor há mais de 30 anos, aí, é porque eu comecei cedo, não é porque eu sou velho, eu tenho essa preocupação de que essa legislação nos traga realmente ganhos, né? Eu posso começar aqui, Flávio. Eu acho que, sabe, a sua preocupação ela é legítima e é a preocupação de todos nós, porque o custo da conformidade, né? E aí o custo da conformidade versus o resultado obtido. Essa é uma conta que, numa análise de impacto regulatório, hoje a gente não consegue fazer enquanto país, porque são modelos muito diferentes. E eu vejo, e aí, Caio, claro que assim, tudo a gente tá. O nosso GT de A, ele foi de fato, né, aqui na SDB inaugurado hoje, mas de fato, né, o que eu vejo, a gente precisa também aprender a fazer essa conta. O custo da conformidade versus o impacto gerado e a qualidade e benefício que a gente consegue. Sim, quais são os principais riscos a serem mitigados? Vou dar um exemplo do que tinha no PL e isso houve uma transformação. Não necessariamente uma aplicação que é desenvolvida na área da saúde, ela serve para a saúde. Por exemplo, logística. Por exemplo, para você comprar medicamento, você não tem nenhum dado pessoal envolvido nessa circunstância, mas você pode usar essas tecnologias para que você consiga fazer um alcance, por exemplo, projetos que façam uso de estudos anonimizados, que passam por comitê de éticas. Então, então, de fato, o que a gente está regulando? O que de fato o SPL ele vai trazer de segurança jurídica, mas também de segurança para a pessoa, para o titular, né, ali para o beneficiário direto. Então, como é que a gente vai conseguir equalizar essa conta? Eu acho que é uma pergunta super pertinente que a gente, nós como executivos da área da saúde, vamos precisar nos debruçar e entender essas contas, como que elas fecham, porque tem um custo de conformidade de várias normas que incidem diretamente do software, de proteção de dados, que a gente, e isso esse custo ele é necessário que as empresas invistam nisso, mas de fato, quais são os custos que serão gerados e a gente tem que o remédio na dose certa. Né? Porque não é porque é saúde, hoje, você olhar para a saúde como um contexto que é só um paciente, o paciente com o médico ali no consultório, isso é muito retrógrado. Isso não é a saúde digital interoperável, como a gente quer quando a gente está falando de um plano futuro, de Open Health, quando a gente está falando de interoperabilizar prontuário eletrônico. A saúde, ela precisa ser cada vez mais discutida e compreendida para além da circunstância médico e paciente no consultório. Então, é uma forma, e claro, sem macular o ato médico, como a gente falou, do human on the loop, ter sempre, né, é como um acessório. Eu acho que a gente tem que entender a tecnologia, e é o que eu mais vejo hoje. Claro que tem algumas discrepâncias quando a gente vê pessoas utilizando o chat GPT em contextos psicológicos, não tem a empatia direta, né? Não tem um ser humano que, até para entender à medida se aquela pessoa ela tem. Que ela precisa de um pronto-socorro de fato, que o médico tem condições, o psicólogo ele tem condições de fazer o psiquiatra, de fazer essa análise. Então, tem algumas circunstâncias que, de fato, a regulação ela precisa ser muito estreita, precisa descer em alguns protocolos de atendimento, de cercar. Mas existem outras situações na área da saúde que estão muito mais conectadas com arquitetura, infraestrutura, logística e eficiência, que a gente não está falando que é a relação médico do paciente diretamente, que é como a gente enxerga a estrutura tecnológica para operar a saúde. Que hoje ela ainda é híbrida, né? Ainda é físico e digital, mas a gente caminha cada vez mais para uma saúde mais digital. É claro que olhando as desigualdades e discrepâncias que a gente tem para evoluir no país, existem localidades que a gente não tem conectividade. E aí a gente não está falando numa discussão tecnológica de usar ou não usar a IA, a gente está falando sobre conectividade. Como é que essas pessoas têm acesso à conexão, primeiro? Então, essas discrepâncias também num país tão grande como o Brasil e com tantas desigualdades, é difícil fazer uma discussão que seja igualitária, né? Porque a gente precisa pensar a tecnologia servindo a todo o país e cada vez mais. Com certeza vocês, a plataforma de telemedicina, atendem vários locais, diferentes locais do país, não só aqui no eixo Rio, São Paulo, Minas. Então, como é que a gente equilibra? Esse custo, essa resposta eu não tenho. E dificilmente a regulação vai ter. A gente que vai ter como
executivos na área da saúde se debruçar e entender esse custo da conformidade e o objetivo a ser alcançado com a conformidade. Quais são os riscos que nós vamos mitigar de fato com a conformidade, com a governança, e qual é o produto dessa tecnologia na assistência. Eu concordo com a Carol, né? Porque não é a IA, né, entidade. É a IA voltada, né, ou aplicada naquele contexto de solução, né, Paulo? Então, se a gente fala, ela citou logística, né? Quantas soluções a gente já viu para fazer gestão de insumos? Pô, cadeia de abastecimento, cadeia de suprimento é super importante. É saúde, mas não é a mesma coisa que uma IA voltada ali a centro diagnóstico, onde a gente está trabalhando uma imagem e tentando acelerar a sinalização de um caso crítico e relevante. Então, acho que o mais difícil, como sociedade, né, é a gente conseguir trabalhar a definição dessa legislação para essas diferentes aplicações, porque elas vão ter riscos distintos, né, Carol? E tem até uso distinto também de informações, e nem todas são informações sensíveis, né? Eu gosto muito do exemplo da equipe do Lab to Lab, onde eles usam IA para fazer otimização de estoque, né, ajustar planejamento de demanda e entrega e reduzir a perda de insumos por expiração de prazo de validade. É uma questão super importante na saúde, porque você tem que gerir os recursos, evitar desperdício, isso é importante para todos. Isto não é igual aos trabalhos que a gente faz aí com a Neuromed, né? Que tem um outro foco. Então, a legislação tem que conseguir criar essa segmentação da discussão, mas não vai ser de um dia para o outro, e grupos de trabalho como o da SDB, eles são importantes pela oportunidade da gente levar, né, para outros públicos que estão também participando da discussão, orientadores, né, ou pelo menos pontos de reflexão, né, Carol? Não quer dizer que tudo que a gente recomendar ou sugerir vai ser aceito, mas a gente tem que fomentar, acho que uma discussão honesta, transparente e ética e tentar trazer todos os pontos de vista para a discussão, né? Eu vou dar um cavalo de pau aqui na nossa, na nossa conversa. É um assunto. A gente falou isso no primeiro minuto da nossa conversa. É um assunto que tem espaço para a gente divagar, conversar, aprofundar. Tem algumas não, tem várias perguntas aqui no chat, mas eu tenho uma dúvida conceitual, né? Quando a telemedicina começou a ser praticada de forma impulsionada pela tragédia da pandemia do Covid, não havia legislação sobre a telemedicina nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Não havia legislação em lugar algum que acomodasse essa nova realidade, né? E aí, a gente precisou fazer a lei que nasceu em 27 de dezembro de 2022, a lei da telemedicina. A gente precisou fazer a lei para dar parâmetro, para dar contorno, para dar limite, e para dar fundamentalmente segurança jurídica para quem estava praticando aquilo e já estava praticando, né? Senão, os efeitos da pandemia seriam talvez muito maiores. Mas existe outro tipo de regulamentação que não é impulsionado por uma mudança comportamental, mas é a regulamentação que muda o comportamento. Um exemplo muito claro é a lei do cinto de segurança. Antes não tinha obrigatoriedade de usar cinto de segurança. Quando a lei foi implementada, todo mundo ficou revoltado. Falou, pô, me sinto apertado, esmagado. Algumas pessoas até vendia no farol como se fosse um pregador de roupa que você punha no negócio do cinto aqui e que deixava você com liberdade, apesar de estar com cinto, mas quer dizer, tirava a eficiência do mecanismo de proteção à vida das pessoas. Mas a lei veio, se colocou a lei e a lei mudou o comportamento. No caso da telemedicina, a lei veio para regulamentar o comportamento que já havia mudado, né? E eu tenho a sensação que na inteligência artificial isso vai ser a mesma coisa. A velocidade de transformação e modernização e coisas novas que vão aparecendo, vai ser impossível a gente fazer uma lei que acomode todas essas situações. Então a gente vai ter que ter um mecanismo legal que acompanhe essa transformação brutal que a inteligência artificial, que é o tema da nossa conversa, está trazendo. E aí vem a minha pergunta, vem duas perguntas, né? Vem duas perguntas. Será que a gente está subestimando a capacidade da inteligência artificial? E a minha pergunta tem uma motivação. Ontem,
saiu uma notícia em vários lugares, a notícia está aí, não sei se vocês viram, mas ontem um experimento estava sendo com uma solução, uma nova ferramenta que a OpenAI está para lançar, e os cientistas estavam lá fazendo o experimento e em algum momento eles resolveram desligar a, a inteligência artificial e ela simplesmente se recusou a se desligar. E eles não conseguiram. Fizeram mais de 100 tentativas de fazer desligar, e ela se recusou a desligar. Isso para mim foi ligou um alerta assim maravilhoso de entender que aonde a gente vai chegar com isso ou aonde a inteligência artificial vai chegar com isso, em que momento a gente vai ter. A lei pode dizer muitas coisas, mas talvez a prática não seja mais, a lei não seja suficiente para segurar essa prática. E a gente sempre falou que essas ferramentas e a tecnologia são ferramentas de suporte à decisão clínica. Será que em algum momento, e agora é a pergunta, né? Tanta enrolação para agora fazer a pergunta. Será que em algum momento a gente vai ter que pensar se a gente não está substituindo a decisão, ao invés de usar essas ferramentas como um suporte à decisão, que é como elas nasceram e como a gente vê com muito bons olhos? O que vocês acham disso? Paulo, Vamos lá. É, Em relação à substituição da atuação médica, que é algo que sempre que a gente fala de IA na saúde, ela acaba aparecendo essa questão, né? Principalmente mais do que quem está fora da área do que quem trabalha na área, né? Eu sinceramente acho que está muito longe disso. Se algum dia isso acontecer, não está nem perto, porque tem a questão do contexto, né? O contexto, eu acho que ele é essencial na área da saúde para a gente conseguir tomar qualquer decisão. Então, pensando em curto e médio prazo, eu acho que a gente vai continuar usando a IA como uma ferramenta para auxílio a todos os profissionais de saúde. E eu acho que isso realmente é positivo. Agora, que é assustador né, cara, a gente vê essas notícias aí, a gente começa, parece um Black Mirror, né, começa a ver esses fui checar episódios se era e, verdade ou se era fake news, né? então, e É não verdade. parece nem tão distante, né, porque você começa a ver essas loucuras e já fica na dúvida se realmente é ou não. A gente vê vídeo, estava falando, né, a gente não sabe mais hoje em dia se o vídeo é real ou não. Então, é um mundo que vai ser cada vez mais desafiador, até pela velocidade das coisas, né? A É. gente que não é nativo digital, então sofre mais ainda, porque muda demais. A E gente é essa da geração adaptação híbrida. é A gente híbrida, nasceu analógico e vai morrer digital. que em muitos casos é uma vantagem, né? Mas em alguns casos a gente sofre um pouquinho Vai mais. doer um pouco, hein? É, Será que vai mas morrer, é isso. Caio? É? Será que a gente vai morrer? Olha Ah, que pergunta legal, hein? aí, Lá no Olha que Vale do pergunta Silício legal. eles já falam que não, tamo. no É futuro claro, eu vou, eu tenho certeza. Talvez a nossa turma aqui, né? Acho que a gente ainda tá fadado a isso, não vai ter É, como a gente não. já está programado Porque para o isso. transhumanismo Deixando em Deus. existe muitos Aí, anos, ó, né? esse assunto Todo me trouxe. transhumanismo e outras coisas existem há muito tempo. Eu acho que tem uma palavra, Caio, que é interessante e que é uma pergunta que é, né? Quando não for o ser humano fazendo, qual que é a norma de conduta? Porque tudo que a gente sempre fez, as estruturas de programa de integridade, compliance, você vê, é código de conduta, código de conduta. Sempre olhando para a conduta do ser humano, né? Conduta do ser humano numa fraude, num conflito de interesse, numa questão de corrupção. Então, mas espera aí, quando não for um ser humano fazendo, qual é a norma de conduta a ser observada? Eu acho que essa é um questionário, não tem essa resposta, tá? Mas essa é uma pergunta interessante que a gente precisa se fazer quando a gente está dizendo de uma potencial substituição de fato ali numa conduta, né? Que aí não é uma conduta humana, é uma, né? Eu estou programando uma conduta para interagir com um ser humano. Esse é um ponto. E aí, olha que transformação que a gente precisa fazer dos nossos programas de integridade. Que, infelizmente, a gente está num país em que o nível de corrupção está aumentando, ele não está diminuindo. Então, a gente tem um problema também estrutural dos programas de integridade que a gente precisa ampliar e melhorar, mas sem abrir essa aba de discussão para agora, acho que é uma reflexão.
E tem uma combinação de palavras que eu acho interessante, que é o comportamento tecnológico. O que que a gente espera de comportamento tecnológico das pessoas, tanto na interação com as ferramentas ou na produção do que a gente coloca, né, no mercado, na prateleira. Então, a gente vai começar. Então, olha como são novas matérias. Isso é bem antropologia, é até além, né, do que das empresas. É bem um estudo antropológico do homem tecnológico, que qual que é o comportamento tecnológico que a gente espera, até qual que é o nível de profundidade e alcance que a gente vai fazer. Eu vou fazer um paralelo agora, eu vou dar um outro salto. Acabou de acontecer o SXSW e a Brené Brown, eu adoro ela, e ela tem um livro que eu acho que é A Coragem de Ser Imperfeito e o Poder da Vulnerabilidade. Se eu não me lembro agora, são esses dois nomes. Mas ela falou uma coisa muito interessante em uma das palestras dela. Ela falou: a IA vai substituir os seres humanos? Olha, vamos lá. O que que nos faz humanos de verdade? Quais são as quatro principais composições que nos compõem como ser humano? Conexão, empatia, construção de confiança e emoção. Capacidade de gerar conexão, empatia, construção de confiança e emoção. Mas faz 30 anos que a gente vem tirando isso do mercado de trabalho e colocando outros comportamentos, validando outros comportamentos como mais importantes. Então, talvez, Caio, eu acho que a provocação, e eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas a minha provocação aqui é o que nos faz humanos? Qual é a importância? Aonde a gente vai gerar maior valor nesse elo? E aonde a gente não tiver um ser humano, como a gente vai conseguir estruturar a conduta, o comportamento tecnológico esperado? Qual é o risco desse comportamento tecnológico? O que de fato a gente quer mitigar? E como é que a gente vai fortalecer esse outro potencial, né? Da emoção, da conexão, da construção da confiança e da empatia, que na área da saúde é fundamental. Fundamental, principalmente numa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de uma doença muito grave. Aliás, os melhores profissionais são aqueles na assistência que conseguem gerar isso. Então, são só provocações, eu não tenho resposta, mas eu trouxe aqui algumas abas para a gente Foram as também fazer provocações. uma reflexão sobre isso. Aham. Deixa eu fazer. Eu gostei muito da tua provocação, Carol. E eu lembro em um congresso em 2019, acho que foi 18, alguma coisa assim, em que a gente viu uma palestra inicial ainda falando sobre inteligência artificial na área da radiologia. Visão computacional, olhando para exames de imagem. E a provocação no palco do cara foi assim: se preparem, porque essa profissão vai estar afadada a morrer. E era uma provocação assim, o pessoal assusta, né, e tal. A gente sempre teve, né, do lado do Neuromed, é, a intenção de ser suporte, mas utilizar da melhor forma a tecnologia para dar acesso às melhores pessoas para o cuidado. Esse é o nosso caminho de fazer a coisa acontecer usando tecnologia. É, apontar a pessoa certa, ajudar e dar suporte para a equipe que vai operar. Agora, e a gente acredita muito na união entre ser humano e tecnologia em conjunto. Independente de quão avançado esteja a tecnologia, se é IA, se é qualquer outro tipo de tecnologia que a gente vai vir a ter daqui em diante, daqui a 50, 100 anos, lançam nomenclaturas e tecnologias e códigos diferentes com outros nomes, assim vai por diante. Eu acho que antes mesmo de a gente começar a discutir substituição, eu acho que a gente vai ter um momento em que você vai ter possibilidade de escolha. Que significa? O que eu quero dizer com isso? Você viu que em Pequim foi inaugurado numa universidade um hospital 100% baseado em inteligência artificial. Eu acho que a questão da conexão, tudo que a Carol comentou, né, da palestra que ela viu lá, eu acho absolutamente pertinente. Acho que isso não morre nunca. Você pode treinar e treinar e treinar, mas eu acho que a gente tem uma questão ser humano, literalmente ser humano, que não vai acabar. É, e para cuidar da tua saúde, acho que a gente sempre pensa muito bem em quem a gente quer cuidando da saúde. Quanto você não procura uma referência médica quando você vai tratar da sua saúde? Ou você vai simplesmente procurar no chat GPT? É óbvio que todo mundo procura no Google antes, mas quando você vai fazer a sua consulta, você vai fazer a sua consulta
com alguém que te recomenda, ou com alguém que tem um track record que vai te dar embasamento para, principalmente se você tiver algum diagnóstico potencial, que você acredita, que alguém já te comentou, algum prognóstico. Então, eu vejo muito que você vai começar a ter possibilidades. Eu vou ter o hospital tradicional, com tecnologia, etc. E eu vou ter uma visão desse outro tipo de instituição que você pode seguir seu fluxo nele de uma forma convencional. E aí você vai ter que ter uma série de outros procedimentos, por exemplo, cirurgia, outras coisas, etc. Você não vai ter human on the loop numa história dessa. Como é que você vai fazer para fugir dessa história? Vai ser tudo robótico? Vai ser tudo IA? Como é que a gente vai fazer a operacionalização dessa instituição? Então, eu acho que a gente vem muito por esse caminho de não se substitui, na minha opinião. Eu acho que começa se complementando, talvez depois, não é que o mundo se divide, tá? Mas eu acho que você pode ter a opção de optar por algo mais nessa linha do que na outra, e aí depois a gente vai vendo resultados e talvez a gente volte para um mundo mais tradicional, ou a gente vai e não volta nunca mais para um mundo mais tecnológico. A palavra voltar está fora de moda, tá? Não tem como a gente voltar. Nem readequar mais, né? Já está assim, É, totalmente. a gente está sendo atropelado. Queria só fazer uma pequena pausa aqui, porque tem pessoas que estão comentando aqui, entre elas algumas pessoas que são ilustres e que eu queria saudar. Tem a Maria Tereza Lodi, que é uma grande amiga de alguns de nós aqui, o professor Renato Sabatini, Denise Eloy, Amanda. Ó, tem um monte de gente que está aqui com a gente e participando aqui, tanto da discussão quanto do chat. Então, uma saudação a todos, um prazer vê-los aqui. Uma pergunta que eu tenho, que sempre me comove quando eu estou discutindo esse assunto, que é o seguinte. Hoje, e usando o que o Marco estava falando, a gente chega já a gente vai a um profissional, seja ele muito bem referenciado, a gente procura no Google, hoje ninguém mais está, quer dizer, estão procurando no Google, mas alguns já estão levando a resposta da inteligência artificial para consulta médica, fica validando o que o médico está falando em tempo real, pegando a transcrição e validando e comparando, assim, as ferramentas são absolutamente maravilhosas, mas um pouco assustadoras nesse aspecto. 20 anos atrás, você vai num médico, ele te dá uma prescrição, te dá uma conduta que claramente está errada. E você sofre um dano, uma lesão, por conta deste ato médico com erro, né? Uma pausa. O Código de Ética Médica prevê várias situações e regulamenta a conduta médica para estas situações. Se você pular fora dessa casinha, não adianta falar que não sabia, você está cometendo uma infração ética. Isso no ambiente presencial, atendimento físico presencial, ou um atendimento não presencial, ou uma solução de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso é, a ética médica vale para todas essas situações, continuará valendo. Então, os profissionais de saúde têm que ter isso em mente e têm que ter o livrinho debaixo do braço quando estão praticando um ato de assistência presencial ou não presencial, ou desenvolvendo uma solução, porque essa é a responsabilidade que a gente tem como profissional. Mas, indo para o aspecto prático, você tinha claramente uma situação de um erro, e quando existia esse erro, a gente tinha como responsabilizar o profissional que cometeu o erro. Ele amputou a perna errada. Desculpa, é um erro passível de punição, imputável e com uma penalização prevista na legislação. Se não tiver prevista na legislação, vai se fazer a penalização de acordo com o que for mais próximo daquela situação. No caso, então, então existia um responsável pelo erro. No caso da ferramenta de inteligência artificial, como é que a gente vai, a quem vamos responsabilizar? No fundo, esta é a minha pergunta. E, número dois, vocês não acham que essa mudança vai trazer uma consequência que é a- o deslocamento da responsabilidade que antes estava no profissional que prestava serviço e hoje vai estar no cidadão que se utiliza desta ferramenta? Eu, como cidadão, vou ter que me responsabilizar pelos meus próprios atos? Será que essa transformação do sistema está prestes a acontecer? Porque é uma coisa que a gente, quem pensa no sistema, gostaria de ver isso acontecer, por várias razões. Do indivíduo ser responsável pela sua saúde.
cada vez mais? Será que a inteligência artificial não vai empurrar para a gente, indivíduos, a responsabilização pelos atos em saúde aos quais a gente vai se submeter, ou no mínimo uma corresponsabilidade? O que vocês acham? Eu acho que você tocou no tópico mais sensível do PL, Caio. Assim, essa discussão ela é muito Ixi, multifacetada, é a porque responsabilização, né? é muito complexo. Porque, assim, é o que eu falei, só do que eu estava dizendo. Eu estou contratando um software de prateleira, que eu não participei no desenvolvimento da solução, mas eu incorporei ela dentro do meu processo de assistência. Então, o quanto eu fui diligente ao incorporar essa ferramenta dentro do meu processo? Porque assim, eu não posso responsabilizar terceiros se eu estou colocando dentro do meu processo. Como é que eu vou conseguir, até que ponto eu. E assim, que tipo de software? Aonde eu vou alocar? Eu vou ter alguma checagem médica? Eu não vou? Era possível prever esse erro? Não era. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta numa reunião que foi tela azul em todo mundo, né? Eu falei, tudo bem, gente, mas o que que a gente não consegue responder? Não, Carol, como assim? Eu falei, ué, vocês estão me dizendo que não tem 100%, né? Você não consegue, você não, é impossível, não existe nenhuma, tudo bem, mas o que que você não consegue? O que que você não sabe que você não sabe? O que que não é possível? O que que você não consegue? Então, são perguntas super complexas. Isso quando a gente está falando de um desenvolvimento interno. Agora, pensa no quando você contrata uma ferramenta de prateleira. Então, aquilo que a gente sempre falou sobre fornecedores, né? A contratação do direito de fornecedores, a responsabilização de fornecedores, que tanto se aplica para compliance quanto para SG, o nível de responsabilidade, a gente está falando agora que essa responsabilidade ela vai ser ainda mais ampla, é mais do que conduta, é o tipo de tecnologia também. Não é só se um fornecedor ele tem um trabalho, ele tem contratação de trabalho escravo ou não. Ele descarta o lixo dele de uma maneira inadequada, né? Um resíduo. A gente está falando de uma camada mais, que a gente chama essa governança, né? Que ela é uma governança sociotécnica, que ela tem uma camada que é técnica de arquitetura, mas ela tem uma camada que também impacta na sociedade e direto no comportamento e conduta humana. Então, não é uma governança só do modelo que eu estou colocando dentro, é o que eu vou produzir. E aí, se eu não desenvolvi, como que eu vou conseguir criar uma estrutura de accountability dentro das minhas empresas? Para eu, exatamente, porque, via de regra, você constrói uma estrutura de accountability para você conseguir entender a responsabilidade. Então, não é nada simples a sua pergunta, tá? Muito pelo contrário, ela é extremamente sofisticada e ela está sendo discutida no mundo inteiro. Tem algumas evoluções sobre qual que é o programador ou não, qual que é o nível de responsabilidade. Um programador que desenvolve um jogo para menores. Qual é o nível de impacto e responsabilidade de um programador que desenvolve para um software de logística de varejo? Para um programador que desenvolve, entende? Assim, como que a gente vai conseguir alocar essa responsabilidade de uma forma adequada? É um desafio. É um desafio e, ao mesmo tempo, Carol, é uma necessidade que a gente tem de trazer luz para essa questão, né? Porque a gente pode sim correr um risco de desenvolver algo muito bem intencionado que vai trazer uma consequência não tão positiva como a gente imaginou lá no começo, né? Enfim, não é ser pessimista, mas é ser cauteloso. E quando a gente fala de desenvolvimento de soluções em saúde, a gente tem que ter essa cautela, a gente tem que saber onde a gente está pisando e quais são, mais do que saber onde a gente está pisando. A gente pode nem saber com tanta certeza onde a gente está pisando, mas a gente tem que ter muita clareza de qual é o nosso limite de atuação, né? A, a responsabilidade de- dos profissionais, ela passa pela autonomia, pela preservação da autonomia, desde que eu saiba até onde eu consigo chegar, até onde eu vou com segurança, até onde eu vou navegar com segurança, até onde eu consigo garantir desfechos clínicos positivos, por exemplo, né? Então, e aí isso vem para uma outra discussão, que é, acho que não sei se foi o Marco ou o Paulo que trouxe a questão da humanização, né, do atendimento humanizado, da empatia, como, não, acho que foi, agora eu não lembro quem falou. Alguém falou dos aspectos de eh, a gente manter essa empatia, manter as conexões, ou seja,
as características do ser humano dentro desses novos modelos de atendimento. Agora, a pergunta assim, a colocação é: essas tecnologias, elas não estão sendo tão bem construídas a ponto de minimizar esta característica humana na devolução das nossas perguntas, né? Teve uma pergunta aqui hoje, logo no começo do chat, que eu achei super legal. Será que uma especialização em prompts vai ser necessária para a gente conseguir desenvolver e caminhar bem com a inteligência artificial? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, sim, não tenho dúvida. É muito melhor hoje você aprender a fazer as perguntas do que você decorar as respostas. Isso já era no tempo da Enciclopédia Britânica, que vocês nem sabem o que que é. Eu sei. Eu nunca estudei na Enciclopédia Britânica, mas eu sei o que que ela era. Era um era a avó do Google, né? Tinha tudo sobre um pouquinho de tudo naqueles livros catatal assim, e você tinha lá a resposta para um monte de coisa. Era o Google físico. Daí depois você viu agora a inteligência artificial. Mas será que essas inteligências artificiais, essas tecnologias não estão minimizando características humanas a ponto de se tornarem indistinguíveis? Como dizia lá o Clark, né, das três leis de Clark, que é aquele cara que fez o 2001 Odisseia do Espaço, ele tem eh, três colocações muito bem elaboradas, e ele fala isso, né? Quando uma tecnologia é suficiente avançada, ela se torna indistinguível da magia. É uma das leis, são três leis de Clarke. E para a gente hoje, a inteligência artificial é uma magia. A gente está vendo, a gente está abismado com as possibilidades. Mas ela está hoje trazendo. Então a pergunta é a seguinte, para encerrar essa minha fala que se alongou. Será que a gente está. Como é que a gente vai construir uma ferramenta e usar essa tecnologia e ainda assim manter a humanização, que é um ato necessário para o atendimento e prestação de serviços em saúde? Marco, quer falar? Vamos lá. Eu acho, assim, sinceramente, eu continuo, né, muito nessa linha de que a gente não cabe pensar em responsabilização. Eu acho que esse caminho é um caminho de fato, talvez sem volta de utilização, mas eu ainda acredito muito como ferramenta de suporte. Sinceramente, eu iria muito mais por esse caminho. Eu não, por hora, pelo menos, né? A gente vê muita gente usando para várias coisas diferentes, desde pedir bula de remédio até coisas assim muito aleatórias para o chat GPT e para outras plataformas, enfim. Mas eu acredito muito ainda nessa questão da humanização como base, né? Mas uso da tecnologia a fim de acelerar da produtividade, eficiência e auxiliar na melhor tomada de decisão. Eu sempre acho que a tomada de decisão final, principalmente no âmbito de saúde, ela não pode fugir do código, né, da ética ou do que tange a profissionalização e o profissional de saúde. Então, a gente sempre tenta empoderar ao máximo do nosso lado, é o que a gente acredita, é a nossa base, e por mais que o berço da Neuralmed seja, vamos falar assim, tecnologia, né, ou inteligência artificial aplicada a dados, a gente está sempre olhando para quem está utilizando isso e garantindo que quem está lá na ponta não vai ter, primeiro, obviamente, uma informação de forma errada, então aí vem a tal da acurácia que a Flávia bem falou lá atrás, a performance dos modelos, etc. Mas principalmente, como é que eu facilito a vida de quem é usuário lá na ponta? Como é que eu ajudo, eu auxilio o médico lá na ponta a ter a informação em tempo real? A gente tem várias aplicações da nossa solução em diversos âmbitos diferentes, hospitalares, operadoras, etc. E você vê assim que ainda tem alguns gargalos, né? Que você não sabe o histórico. O sistema de saúde tem o problema de dados fragmentados, é uma rede aberta de uma forma muito geral. Então você não tem, o meu dado está sempre no mesmo lugar. Se eu não vou no mesmo lugar, eu não tenho histórico, eu tenho que ficar procurando. Esse negócio de você auxiliar e dar suporte para quem vai tomar a decisão lá na ponta, para mim é o que mais vai impactar. E isso nunca vai fugir, na minha opinião, dessa pessoa ser um médico. Então, quando a gente faz tudo que a gente construiu até então, é, eu acho que a aplicação da inteligência artificial não vai conseguir fugir muito desse aspecto na medicina por hora, tá? Pelo menos é a minha visão aqui do que eu tenho visto em eventos e congressos e IA virou o tema mais hype dos últimos anos, assim, foi um absurdo a quantidade de coisas que a gente ouve falar.
todos os lugares que a gente vai, a gente ouve falar disso, mas de fato você vê assim, pessoas mais velhas usando IA, pessoas mais jovens usando IA, pequenos usando IA, você fala assim, como, que loucura é essa, né? Tá na mão de todo mundo. Então, é muito difícil você falar de responsabilização, é muito difícil você falar de código, na minha opinião ainda, porque acho que é aquela história que a gente começou a falar lá atrás de regulamentação, né? A gente não sabe para quais aplicações ela vai seguir. Se ela vai seguir para um processo de tratamento, processo de diagnóstico, se vai ser prognóstico, se vai ser em que momento da jornada do paciente ela vai entrar, ou se ela vai entrar em todas e ela vai compilar tudo isso numa visão só, né? Então acho que tem alguns pontos que estão claramente não tão claros, não são crystal clear para tomada de decisão, e isso vai acabar sendo uma discussão que a gente vai tomar por muito tempo, cara, eu acho. É assunto para uma semana aqui de conversa, Ô, né? Caio, Flávia, diga. eu gostaria de acrescentar assim, hoje, quando a gente está falando de desenvolvimento e validação de um método, né? Principalmente quando a gente está tratando de instituições de saúde certificada e acreditada, tu tens todo uma necessidade de registro dessa validação, né? Desde da caracterização do grupo de amostras, o N amostral, origem, representatividade, até a diversidade, né, daquele grupo de amostras é importante para tu conseguires fazer esse processo de validação. E existe uma distinção entre quali, quanti, e se a gente olha também para a parte das publicações, né? Tu tens lá o estudo pré-clínico, estudo clínico, nível um, nível 2, nível 3. Quando eu penso, né, nas validações aqui em torno de esses códigos também terão que ser aprofundados, né, nessa perspectiva de validação. Que dataset foi esse, né? Que população de dados é essa? Qual é a representatividade que isso tem? Qual foi a tua validação pré-clínica? Como que tu fizeste essa validação clínica? E dentro de uma instituição de saúde, esses registros são somados a essa história, né, desse código. Quem está participando dessa validação, como isso foi feito, em que serviço, em que especialidade médica, com que profissionais, quais são os controles de qualidade que complementaram essa análise, porque no suporte à decisão, a IA, ela faz parte de um processo assistencial, ela não é o método diagnóstico fim, né, Marco? Então, ela tem que somar ali todo o modelo. Então, eu acho que um aspecto importante de responsabilidade não é a responsabilidade da validação, né, do entender a solução, não trabalhar com algoritmos black box, enfim, fazer e realmente assim se dedicar para fazer esses registros, né? Às vezes o pessoal não gosta de documentação, né, Carol? A gente que é de compliance e qualidade adora, porque são estes detalhes que vão te ajudar a entender os resultados obtidos depois e até mesmo discutir a performance da solução dentro da tua governança clínica, né? Mas eu tô com um aumento de casos positivos aqui, tá diferente essa frequência de ocorrência do que eu via antes. Puxa, aumentou a minha repetição de exame, o que está acontecendo? Então, eu não sei, não tenho a resposta para a tua pergunta também, mas eu vi aqui umas questões no chat, várias pessoas pontuando a responsabilidade da validação no sentido da documentação e do entendimento desse protocolo de validação. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Existem vários aspectos que a gente já pode cuidar hoje, né, Carol? E Que, curadoria, inclusive, né, Flávia? O que é traz uma das carreira que está normas já existentes, né? informática, as curadorias de dados, médicos atuando na curadoria de dados, tem sido assim Perfeito. a maior alavancagem que eu tenho visto de carreiras de profissionais de bioinformática, enfermeiros migrando para essa área de curadoria de dados, médicos, porque são profissionais sujeitos ao sigilo profissional, então eles estão adscritos ao Código de Ética Médica, atuando nessa curadoria dos dados, que é super importante. Então, são outras carreiras também que vão surgindo na medicina, que estão surgindo não só na medicina, né? Na saúde como um todo, biólogos, muitos biólogos atuando na curadoria de dados médicos, muitos biólogos, enfermeiros, fazendo essas migrações de carreiras, que são carreiras que a gente está precisando agora, de profissionais que tenham esse olhar. Eu sou uma profissional da área jurídica que hoje estou em tecnologia. Então, eu fiz essa migração também justamente, e é o que vem acontecendo também, profissionais da área da assistência migrando para a tecnologia, para entender melhor a curadoria dos dados, para como que a gente consegue construir esses protocolos de validação das informações, porque eu concordo com a Flávia, quando você protocola muitas vezes um pedido no CEP, toda a responsabilidade fica no pesquisador. Então, o CEP ele não desce ali no bit byte do banco de dados, de como que funciona. Então, você tem que ter tudo isso estruturado dentro de casa. Antes de você submeter um projeto,
ao CEP, você já precisa ter essa estrutura bem organizada dos dados, do banco de dados, como que vai ser o acesso, ser anonimizado, prospectivo, retrospectivo, consentimentos. Então, essa accountability na saúde assim, é a regra. Dificilmente você vai encontrar uma empresa séria, obviamente, que trabalhe com tecnologias que não tem esse accountability. Legal, pessoal. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a conversa está uma delícia. A gente pode ficar aqui até amanhã cedo. A má notícia é que a gente já está chegando no final do tempo que a gente tem para discutir. Então, eu queria propor que cada um aqui fizesse uma fala de encerramento. Antes disso, eu já quero agradecer assim gigantescamente a presença, não só a presença, mas as colocações, os comentários, a experiência que vocês trouxeram, a generosidade em compartilhar tudo isso conosco. É, Em nome da Saúde Digital Brasil, agradecer a cada um de vocês e a todo mundo que está nos assistindo agora, tá bom? Então, se vocês me permitirem, eu vou pedir para a gente ir aterrissando o nosso avião. A gente deu uma voadinha, a gente foi um pouco alto em alguns momentos, o que é ótimo, foi muito legal. E então, vamos lá, vamos encerrando. Quem quer na ordem que começamos? Vamos lá? Podemos Carol? começar, então. Pessoal, Carol. agradeço, uma honra aqui participar com os colegas. Eu acho que, para mim, além da nossa atuação profissional, a gente tem esse senso de legado. Como é que a gente divide conhecimento? Então, a gente tem uma oportunidade riquíssima de poder vivenciar essa transformação da saúde, dessa transformação digital da saúde na prática. Então, é um dever nosso dividir isso, dividir dores e desafios, como a gente dividiu aqui, coisas boas, tem objetivos alcançados que são incríveis e também tem muitos desafios a serem superados. E essa união ela é super importante. A saúde ela é fragmentada, então quando a gente vai tirando essa fragmentação e vai compartilhando conhecimento para estruturar uma saúde digital melhor, a gente também está quebrando uma lógica da fragmentação da saúde e criando um conhecimento e fazendo esse conhecimento em movimento e a gente se questionar como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode melhorar. Então, agradeço pelo fórum e pelos meus colegas. Obrigado, Carol. Foi um prazer, viu, tê-la aqui. Suas contribuições foram muito valiosas. Flávia, Gente, muito obrigada que a gente possa organizar mais sessões como essa e ajudar a construir assim esta caminhada como sociedade. E eu gostaria de deixar uma mensagem na linha de vamos olhar para a saúde como uma cadeia. A gente discute muito o diagnóstico, mas existe o pré-analítico e o pós-analítico também, e muitas outras especialidades médicas. A gente acaba falando muito, né, de rádio, né, centro diagnóstico. Eu queria lembrar que a cadeia de saúde ela é imensa e a gente tem muita oportunidade para impactar toda esta cadeia com tecnologia e com IA, do pré-analítico ao pós. E como inovação, né, Caio, eu acho isso muito importante. São pontos de contato com a jornada do paciente que também fazem toda a diferença na assistência, né? A maior parte dos desafios no diagnóstico acontece por causa do pré-analítico. Então, inovadores aqui, não deixem de olhar para outras oportunidades aqui na jornada do paciente. Obrigada. a você. Maravilhoso. Marco, tua vez. Boa, eu queria muito agradecer aí a vocês aí pelo convite. Muito legal, acho que ter esse tipo de discussão, né? Acho que é um tema eterno, talvez ele nunca vai acabar de fato, né? Não é nem umas horas ou até amanhã, acho que é até muito em diante disso. Até É, para sempre. até para sempre, pois é. E eu acho que é muito legal, assim, a gente continuar fomentando esse tipo de discussão. Acho que tem que estar, todo mundo que está aqui nessa discussão, né, os participantes, tá muito atento, em como tá fazendo se estão fazendo as perguntas corretas para o tipo de problema que eles estão procurando com soluções digitais e principalmente embasadas em inteligência artificial. A história dos prompts, né? Você tem a sua pergunta certa para você fazer para sua para o que você está procurando como solução, né? Acho que esse é um ponto que eu sempre falo, né? É legal, eu vejo muito tema de inovação acontecendo, e a gente tem que sempre olhar, parece que a gente procura sempre uma solução para um problema desse tamanho. E como a Flávia falou, né? O sistema de saúde é imenso, você tem um mundo de etapas, jornadas até a gente cuidar melhor da vida dos pacientes. Então,
De fato, assim, o nosso recado o meu recado, na verdade, em nome da Neuromed é, primeiro, te agradecer muito. Primeiro vamos manter uma discussão dessa viva e mais frequente. Acho muito legal a gente ter esse tipo de discussão. Coloco a gente, e me coloco à disposição para bater um papo com quem quiser discutir um pouco mais, conhecer um pouco mais da nossa solução também. E com a validação da Flávia já, quem já passou pelo due diligence do Fleury, tá? Então eu estou feliz da vida de falar para vocês que eu já passei por essa due diligence. Então, gostaria de deixar aí um abraço a todos, uma boa noite e muito obrigado pelo tempo. Nós que agradecemos. Suas falas foram, as provocações e as falas e as respostas foram uma contribuição considerável aqui para o nosso debate. E eu concordo com você, assim, é até para sempre, porque é uma discussão que não vai acabar, não vai esgotar. A gente nem teve, nunca pensou nessa possibilidade. A gente, na verdade, pensou na possibilidade de dar o primeiro passo. E acho que e a gente criar um ambiente para a gente discutir esses passos de forma responsável e ético, pô, me deixa muito feliz e muito seguro que a gente está fazendo a coisa certa. Paulo, por favor. Acho que esse é o ponto, Caio. Agradecer a SDB porque essa discussão é essencial. A gente precisa discutir isso antes que o mercado nos carregue para depois a gente acabar fazendo essa discussão de maneira exacerbada. É o que aconteceu com a telemedicina, por exemplo. A gente ficou anos, anos, anos. A tecnologia já estava aí, tinha uma questão cultural, e aí a gente teve que fazer isso tudo correndo, né? Infelizmente por causa da pandemia, e a gente poderia estar muito mais maduro como mercado ou como sociedade naquele momento e até certamente ter salvado mais vidas se a gente estivesse mais bem preparado. A IA é uma situação em que a sociedade está se transformando a partir da tecnologia. Às vezes a tecnologia não transforma, é a sociedade que puxa. Nesse caso, eu acho que as duas coisas juntas. Então, a gente precisa discutir. É um ambiente bastante desafiador para todo mundo, na saúde, como a gente vem falando aqui, muito mais. Mas o que a gente não pode é fechar os olhos, né? Isso vai ser incorporado cada dia mais e cada vez mais rápido. Então, essas discussões e a participação da SDB nisso, até na discussão da legislação, também é essencial. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado aos colegas aí pela rica discussão também. Paulo, obrigado a você e a Top Medic, que tanto tem colaborado em diversas frentes que a gente tem tentado fazer coisas aqui na Saúde Digital Brasil. Às vezes falta braço, e quando falta braço, o braço que aparece é o braço da Top Medic. Muito obrigado. Eu acho, para finalizar, agradecer de novo a todos, mas a gente está diante de uma oportunidade única, assim, né? De poder transformar a saúde digital, usando a inteligência artificial de forma a potencializar as características humanas mais relevantes para o sistema de saúde. E isso não vai ser fácil, mas eu acho que são as discussões que a gente teve aqui, discussões como essa, que podem ser ampliadas, podem ser multiplicadas. Só através desse diálogo, dessa discussão, dessa conscientização coletiva, a gente vai chegar nesse lugar que a gente gostaria de estar no futuro próximo. Mais uma vez, em nome da Saúde Digital Brasil, eu agradeço a todos, me despeço e despeço de todos, desejando que a gente consiga, chegar nesse lugar. Não é até logo, é até sempre. Obrigado, boa noite.